Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 227, Jeremias de 10 a 12. Bora lá? Jeremias 10. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, e um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, com pregos e martelos a fixam para que não balance. Como um espantalho em uma plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar. Têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temerá a ti, ó Rei das nações? Este temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder. Ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. As suas imagens esculpidas são uma fraude, não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é porção de Jacó não é como essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Pois assim diz o Senhor: Desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra. Trarei aflição sobre eles, e serão capturados. Ai de mim, estou ferido. O meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: Esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não procuram o Senhor. Por isso, não prosperam, e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu caminho. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com a tua ira, para que não te reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações, que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Jeremias 11. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando os tirei da terra do Egito, da fornalha de fundir ferro.
Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde fluem leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados da terra do Egito até hoje, vez após vez os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram o seu coração duro e mau. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto o povo de Israel como o de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você, ó Judá, tem tantos deuses quantas são as suas cidades, e os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, porque eu não os ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo, depois de realizar intenções malignas com tantos outros? Será que carne consagrada evitará a sua desgraça? Poderá você, então, exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Mas, com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou-lhe desgraça, porque o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos eliminá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a tua vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os castigarei. Os seus jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Nem mesmo um remanescente restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Jeremias 12. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás perto dos lábios deles, mas longe do seu coração. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Os animais e as aves
perecem por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: Ele não verá o fim que nos espera. Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo, nas mãos dos seus inimigos. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim. Por isso, eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma ave de rapina de muitas cores, sobre a qual pairam outras aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores, que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade em um deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada. Devastada, ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as colinas áridas do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra, de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Ca- Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei o povo de Judá do meio deles. Mas, depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. Se aprenderem a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo meu nome, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Contudo, se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.